Aleluia, glória a Deus. Bendizemos, Senhor, o teu nome, ó Senhor, nesse primeiro culto, Pai, do ano, culto da primícia, nesse culto, Senhor, de pontapé inicial para um ano pleno, abundante, cheio de Deus que a gente vai desfrutar. Eu creio, Senhor, num amor, Pai, que nos traz alegria, que nos traz conforto, que nos traz, meu Senhor, serenidade. Ó Deus, que nos reposiciona em Tua presença. Eu creio, Senhor, ó Deus, na direção que o Senhor traz para a igreja. Deus, a igreja como corpo de Cristo, em sua estrutura única, Pai, como aquela que vai subir e será arrebatada. Eu creio, Senhor, na Tua palavra direcionada, específica, para as nações, para os povos, para as comunidades. Eu creio, Senhor, que os Teus olhos estão voltados para esse lugar. Eu creio, Pai, que o Teu coração se importa conosco. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra nos alcança. Eu creio, ó Deus, que as misericórdias que se renovam a cada manhã, elas não fazem, Senhor, parte de um discurso romântico e que não se cumpre. Não é isso, porque eu creio que essa palavra se cumpre sim. Eu creio, Senhor, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, Deus, para que em cada novo dia a gente possa ressurgir e possa começar de novo. É um novo ciclo todo dia, é um novo tempo todo dia, são novas oportunidades todos os dias. E entramos, meu Senhor, neste ano, felizes em Ti, Pai, porque nós acreditamos, Deus, que o Senhor, que nos acolhe, que nos abraça, que nos sustenta, que nos conforta e consola, continua conosco, caminhando, Senhor, por mais uma milha, por mais 2 milhas e por tantas milhas, Senhor, quanto deseja o Teu coração, para que enquanto existir igreja na terra, também, Senhor, exista Espírito de Deus para nos instruir segundo a Tua vontade. Obrigado, querido Deus, em nome de Jesus, por esse dia especial, pelas pessoas nesse lugar, pelas famílias, Pai, ó Deus, neste lugar, pelas que também não estão, Senhor, conosco, mas que em todas as coisas, Pai, o Senhor as tem, ó Deus, neste aprisco, Senhor, que nós entendemos que é a igreja de Cristo Jesus na terra, e que estão, meu Senhor, ouvindo a Tua voz, porque conhecem a voz do bom pastor. Sê, meu Senhor, ó Deus, o pastor que nós precisamos, para que a gente viva, Pai, a excelência de vida que está prometida em Ti, Senhor, especialmente naquilo, Deus, que o Senhor trouxe a nós para esse ano de 2026. Assim nós Te agradecemos, Senhor, assim nós Te amamos, Senhor, assim nós expressamos a nossa gratidão a Ti, Pai, assim nós expressamos a nossa reverência, a nossa devoção ao Senhor, porque grande é o Senhor e não há outro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu quero fazer umas considerações iniciais, até porque nós tivemos o culto da virada, começamos, o ano em grande estilo, em grande presença, em grande fluência do Espírito. Foi algo lindo que Deus preparou para nós no culto da virada, nessa última quarta-feira, virada da quarta para quinta-feira. E eu havia compartilhado com os irmãos aquilo que Deus me trouxe para a comunidade profética Árvore da Vida em 2026, como sendo o ano da resposta de Deus, onde Deus traria respostas, e o Senhor foi enfático em trazer essa certeza de que nós teríamos um ano onde Deus responderia. E como é que Deus responde? Deus responde à sua resiliência, Deus responde à sua persistência, Deus responde à sua esperança, Deus responde à sua confiança. E quando a gente vai desdobrando a respeito disso, nós vamos percebendo que Deus dessa forma responde à oração, que Deus responde ao clamor, que Deus responde à sua perseverança, à sua constância, à sua frequência. Isso tudo é uma forma da gente comunicar a Deus. Em todas as coisas nós comunicamos. Comunicamos pelo que nós conseguimos falar, expressar verbalmente, comunicamos pelo que a gente talvez nem expresse, mas a gente declara através da nossa expressão não verbal, a nossa feição, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Em todas as coisas nós estamos comunicando algo a Deus, todas as coisas. E quando o Senhor me trouxe essa mensagem, essa palavra para o culto da virada, vocês devem se lembrar que quando viramos o ano, nós falávamos naquela mensagem
em 4 pilares, nós falávamos em 4 pontos bem definidos, bem claros. E o que o Senhor continuou a instruir o meu coração foi para que nós tivéssemos desses 4 domingos, nós tivéssemos exatamente o destrinchar de tudo aquilo que a gente conversou no culto da virada. Mas eu preciso, obviamente, que partir de um princípio, e esse princípio me faz voltar ao que a gente conversou alguns dias atrás, exatamente no culto da virada, a respeito do clamor. Deus responde ao que a gente comunica. Deus retorna aquilo que a gente acredita e, obviamente, que é uma relação que se retroalimenta, ela está nesse círculo que acontece permanentemente, porque assim é a vida. Deus fez dessa forma. Tudo é cíclico, tudo gira, tudo funciona como uma engrenagem. Nós oramos a Deus, Ele responde a oração. Nós deixamos a Deus, Ele está afastado de nós. Entende isso? Daí a razão da gente ter sido tão enfático quando nós falamos a respeito de clamor. Por que a ênfase no clamor? Porque o clamor traz consigo uma questão muito peculiar. Clamor, quando nós trouxemos isso, o significado da palavra, quem lembra das 2 palavrinhas? Os 2 significados, lembra disso? Eu falei que clamor é cará e é tseká. Lembra que a gente falou? Tseká. E o tseká traz uma profundidade no que diz respeito ao clamor e se aproxima muito daquilo que a gente entende como clamor, do ponto de vista de que é o momento em que a gente declara a nossa insuficiência. O clamor, em linhas gerais, é a declaração expressa do homem da sua insuficiência. É quando a gente não sabe mais o que fazer, é quando a gente não tem mais força, é quando a gente não consegue resolver pelo nosso braço, a gente não tem mais alternativas humanas, a gente não consegue mais encontrar estratégias ou mecanismos para fazer alguma coisa, e aí a gente depende única e exclusivamente do sobrenatural de Deus. Importante nisso é que sobrenatural não tem a receita que o homem de repente espera encontrar. Quando a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, não significa dizer que está errado o homem fazer planos. Afinal de contas, o próprio Jesus instruiu que qualquer pessoa, quando ela vai executar alguma coisa, quando ela vai fazer alguma coisa, convém que ela sente e ela registre todas as coisas. Ela possa fazer anotações a respeito daquilo que ela vai fazer. Se ela vai construir alguma coisa, ela precisa saber quanto que ela vai gastar. Se ela vai empreender qualquer tipo de coisa, ela precisa saber o que é necessário ser feito. Isso diz respeito a planejamento. E a gente não foge de planejamento. Nós assumimos essa posição compreendendo que a igreja de Jesus Cristo precisa estar planejada. Não tem problema nenhum fazer planos. A questão é onde os nossos planos estão validados segundo a vontade de Deus. Por essa razão, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. A gente quer muito resposta de Deus. A gente está vivendo o ano debaixo de uma palavra e essa palavra diz respeito à resposta de Deus. Como Deus vai responder? Quando Deus vai responder? Como Deus ou o que Ele vai responder? E aí a gente vai precisar entender que o Senhor não vai seguir as formas que de repente a gente acredita que Ele vai seguir. Porque nós estamos tirando de nós a nossa suficiência, nós estamos tirando do jogo a nossa iniciativa ou as nossas próprias escolhas e nós estamos dizendo, Senhor, faça segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer. Então, para a gente começar a falar a respeito daquele que foi o primeiro pilar no culto da virada, você vai se lembrar que nós falávamos sobre o clamor. E o clamor como uma porta de acesso ao que Deus tem para alguém, ao que Deus revela para alguém. Por essa razão eu quero partir desse princípio dizendo que é onde tudo começa. Por que eu quero fazer menção ao onde tudo começa? Porque enquanto nós formos senhores de nós mesmos, Deus não pode começar nada. Ele nos chama para sermos cooperadores. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, cooperadores para a obra dele, cooperadores para um projeto dele, para um propósito dele. Mas se nós somos cooperadores para um projeto que é de Deus, eu não posso entender que isso está nas minhas mãos ou isso está sendo regido ou governado segundo a minha vontade.
Eu sou um cooperador. É importante a gente entender isso, por conta de um problema que é humano nesse contexto. Nós nos fortalecemos no Senhor. Quem se lembra de Efésios 6, que diz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é assim? A gente se fortalece. É ou não é? Não é? Está errado se fortalecer no Senhor? O problema é que quando a gente se fortalece no Senhor, talvez a gente atravesse a síndrome que um dia Saul atravessou. A síndrome de Saul foi ter sido escolhido por Deus, foi ter sido apontado por Deus, mas num determinado momento o coração dele se envaideceu. Talvez ele tenha se achado santo demais, poderoso demais, cheio demais, até o momento que ele esqueceu o que era clamor. Esqueceu o que era depender de Deus. Esqueceu o que era esperar em Deus. E quando essas coisas acontecem, o que é extremamente rotineiro, a gente começa a julgar como menos importante. Você vai se lembrar, por exemplo, acredito que tenha acontecido com você, porque acontece normalmente com as pessoas quando entregam seus corações a Jesus. O primeiro amor é quando a gente está querendo fazer tudo. A gente está querendo servir de todas as formas. Eu estou disponível, estou disposto, estou pronto, preparado. Se precisar, estou aqui à disposição. Para orar, está orando 25 horas por dia. Está jejuando 8 dias por semana. As pessoas estão buscando a Deus de uma forma intensa, porque estão reconhecendo dependência. E eu quero associar esse sentimento ao sentimento que se expõe num tempo de clamor. Esse é o sentimento que se alinha ao sentimento de um tempo de clamor. É quando a pessoa reconhece que precisa de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Preciso da graça, preciso do teu amor. Eu não sou nada sem o Senhor. Saul viveu esse tempo. Saul encontrou, num determinado recorte da história de sua vida, encontrou um momento em que o seu coração estava debaixo da vontade de Deus. O que Deus determinava, Saul fazia. Mas vieram as paixões desse mundo, mas vieram as circunstâncias desse mundo, e o coração dele foi ferido. O coração de Saul foi ferido. O coração íntegro de Saul foi ferido. Foi ferido pela vaidade, foi ferido pela arrogância, foi ferido pela prepotência, o coração dele foi ferido pela soberba, pelo orgulho. E o que acontece com Saul, nós sabemos que por conta disso, Deus destituiu o reino de Saul. Tirou o reino de Saul, que era para ele e a sua descendência. E eu entendo que nas nossas leituras, pelo menos para mim, o que soa mais dolorido ou doloroso de tudo isso é quando Deus diz: eu me arrependo de ter constituído Saul rei de Israel. E eu trago isso porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós podemos tropeçar. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, sabemos disso, não é? Se alguém olhar para mim e disser assim: está ali o homem que é perfeito, você está cometendo um grande engano. Daqui eu olho para pessoas que são imperfeitas, mas eu entendo e tenho aprendido ao longo desses anos que um coração cuja intenção esteja alinhada com a intenção do coração de Deus, com a vontade do coração de Deus, é alguém que está sujeito a viver novidade de vida, a crescer na presença dele. Por essa razão, entendo que a Bíblia, quando ela diz assim: até que atinjamos a estatura de varão perfeito, essa estatura de varão perfeito, de perfeição, ela só vai se constituir literalmente na eternidade, a igreja glorificada do céu, onde não vai haver mais choro, nem dor, nem pranto, não vai haver mais pecado. É ou não é? Aí o Senhor trouxe a direção para o clamor. Por que essa direção para o clamor? Porque talvez a gente precise trazer novamente o holofote, o foco dessa lamparina para essa coisa chamada clamor, onde a gente espera em Deus, onde a gente depende de Deus, onde a gente olha para Ele, onde não olhamos para dentro de nós, para os nossos
talentos ou habilidades, onde nós não olhamos os nossos pontos fortes e não nos vangloriamos com isso, mas nós olhamos para Deus, esperamos no Senhor. Isso faz uma diferença gigantesca. Por melhor que você seja no que você faz, talvez pelo fato de você fazer de forma tão especial, tão espetacular, a palavra que as pessoas usam é impecável. Impecável é uma palavra extremamente forte, pomposa, mas impecável diz respeito à inexistência de pecado. É impecável, não tem pecado. A gente não consegue fazer nada que seja impecável, mas a gente consegue fazer alguma coisa para comunicar a Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer o melhor. Senhor, eu quero fazer o melhor. Senhor, nós não oramos como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemido que não se pode exprimir, com aquilo que a gente não tem para dar, com aquilo que a gente não tem como entregar. E há uma diferença muito grande entre entregar com esforço, dedicação, e apenas entregar por entregar. Jesus fala disso quando ele faz menção à entrega das ofertas, e ele identifica que tinha uma viúva que tinha dado tudo o que possuía. Entregar tudo aquilo que possui é uma forma de dizer: eu queria ter mais para dar, mas eu não tenho. Diferentemente do que também Jesus percebia do comportamento de outros tantos que davam daquilo que sobrava. E qualquer coisa para nós, ser humano, de forma geral, qualquer coisa que representa sobra, diz respeito àquilo que excedeu ao suprimento da sua necessidade. Você só tem a sobra quando a sua necessidade foi suprida. Se você enche um prato de comida e você não consegue comer aquela comida toda, você deixou a sobra porque você foi até onde dava, até onde você conseguia comer, até onde você supriu a sua necessidade. O que significa dizer, em outras palavras, que Jesus via pessoas que estavam suprindo as suas necessidades primeiro, para depois dizer que tinham alguma coisa para dar ao Senhor. O clamor é onde tudo começa, porque o clamor fala da nossa insuficiência. O clamor fala das nossas limitações. O clamor fala de quando a gente abandona o volante e entrega para Jesus. É quando a gente abre mão daquilo que a gente julga ter controle e a gente entrega para Deus. Aí eu pergunto para você, você acha que é mais fácil você acertar com o volante na mão ou Jesus acertar tendo esse volante em seu poder? O que você acha? A chance de você fazer melhor do que Jesus é grande, é pequena ou é nenhuma? Você não vai conseguir fazer melhor do que Ele. Nós não vamos conseguir fazer melhor do que Ele. Isso diz respeito à nossa fé. Não sei se você está percebendo, mas eu quero conectar tudo isso à maneira como você tem se relacionado com Deus. Porque para Deus te responder, e nós falávamos de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Eu não vou trazer exatamente o que a gente já conversou no culto da virada. Eu tenho uma mensagem inteira e completa daquilo que Deus quer falar a respeito ainda daquele assunto, mas Ele quer trazer um outro enfoque. Mas eu preciso trazer o que nós falávamos no culto da virada sobre o clama a mim. É um imperativo de Deus. Não é se você quiser clamar. Não é, ainda que você tenha arbítrio próprio para dizer o que você quer para a sua vida. Mas Ele está dizendo como quem suplica uma atitude que tem faltado ao longo do tempo para a igreja, nos tempos de Jesus e mesmo dos tempos do Antigo Testamento. E os profetas foram levantados para poder fazer alusão a isso e alertar o povo de Israel a respeito da ausência do clamor. A ausência do clamor. Não é novidade que muitas vezes a gente vive hoje o que o povo na antiguidade viveu em relação a relacionamento com Deus. É buscar Deus na hora da dor, é buscar Deus como último recurso, é apenas se direcionar a Deus como não tendo mais o que fazer. Porque até onde era possível fazer, se fazia.
Até onde se conseguia fazer, com a força do seu braço se fazia. Chega um momento que a gente precisa dizer: Senhor, não é por mim, mas é pelo Senhor. É pelo projeto do Senhor. É pelo propósito do Senhor na minha vida. É pelo plano do Senhor na minha vida. E eu penso que a gente pode viver como igreja uma dimensão diferente. Igreja, estou falando de igreja em toda a superfície da terra. Um aprendizado, uma lição aprendida de igreja para todas as gerações. Que nós não podemos nos afastar do clamor. Porque o clamor diminui o homem e engrandece a Deus. Diminui o homem e engrandece a Deus. Quem mais foi reconhecido nesse contexto por Jesus em seu ministério foi João Batista. Não há dentre os homens ninguém maior do que João Batista. E ele declara isso porque João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. O clamor é onde tudo começa. E eu quero compartilhar o texto do Salmo, capítulo 34, versículo 17. E sobretudo ele demonstra, ele declara que Deus não rejeita clamor. Deus não rejeita clamor. Deus não rejeita, preste atenção, isso é muito interessante. Porque a gente vai julgar o que a gente deve receber das pessoas mediante aquilo que elas fazem, né? A criança faz malcriação, o pai e a mãe fazem o quê? Bota de castigo. Aliviei. Bota de castigo. A gente retribui dessa forma, né? Alguém atende mal na loja, a gente fecha a cara, né? Nunca vi ninguém atender mal na loja, numa loja, em algum estabelecimento, e a pessoa tá de sorriso aberto, de ponta a ponta da orelha. Não tá. As pessoas reagem mediante, não é bíblico. O que se semeia se colhe. Olho por olho, dente por dente. Mas a gente vai perceber que as pessoas reagem ao estímulo que ela é levada a experimentar. Se é alguma coisa que alegra, ela ri. Quantas vezes você assistiu um filme na TV, no cinema, e o filme era de alguma coisa engraçada, e você está lá rindo, está do outro lado da tela dando risada. Quem olha para você e não sabe que você está vendo um filme, está achando que você está delirando. Quantas vezes você assiste um filme, que está lá você na frente da tela, e você está chorando? É porque esse tipo de coisa transporta a emoção do homem. O que Deus quer que a gente viva para um tempo de resposta é que a nossa emoção seja transportada para o coração dele. A nossa vida precisa ser transportada para dentro de Deus. A gente precisa ser tirado de um contexto onde a gente quer resolver, onde o nosso braço quer funcionar, onde a gente quer mandar, onde a gente quer fazer prevalecer o que a gente pensa, é o que eu penso, é o que eu acho. Por isso Israel bateu cabeça por vezes, porque as pessoas queriam fazer aquilo que elas achavam, e isso gera uma visão multiplicada. Imagina se a gente dá uma missão aqui para o grupo que está aqui hoje no templo. Imagina se a gente dá uma missão para a gente cumprir. As pessoas vão ter pensamentos diferentes. Outros vão se alinhar em ideia, em estratégia para executar aquela missão. Mas muita gente vai ter ideia diferente. O que vai acontecer no lugar onde as pessoas elas aplicam forças no sentido contrário? Eu penso que é de um jeito, outro diz assim, eu penso completamente diferente. A gente poderia recorrer até a ciência, até a física, para dizer que duas forças atuando em sentidos contrários, elas se anulam. E muitas vezes é o que acontece no nosso dia a dia. A gente está aplicando esforço, empregando energia da forma errada e a gente está se anulando. E a igreja não pode ser nula. A igreja só avança se ela estiver no sentido de um vetor. E esse vetor é Jesus. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você entende isso. Mas eu preciso colocar luz naquilo que muitas vezes é ofuscado, que é abafado, que fica escondido ao longo do tempo. Porque a gente começa a fazer tanta coisa, e a gente começa a dizer, mas Deus, por que as coisas não acontecem? Senhor, por que tanta dor? Por que a angústia? Por que a tribulação? Por que o sofrimento? É porque a gente está muito operacional, a gente está fazendo muito, ou de repente está fazendo nada.
mas alguma coisa está interferindo, está mexendo na frequência do relacionamento com Deus. Alguma coisa está interferindo na sua intimidade, no seu tempo de envolvimento com Deus. O clama a mim, responder-te-ei, é uma expressão de Deus declarando: me busca, porque eu quero responder a você, mas tem uma frequência que precisa ser respeitada. E quando você respeitar essa frequência de relacionamento, de intimidade, de diálogo, de envolvimento com Deus, você vai entender aquilo que ainda estava em oculto, ainda aquilo que estava escondido, e que Ele diz coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas, coisas desconhecidas que você ainda não sabe. A Bíblia é o nosso manual, a gente usa essa expressão, né, como uma retórica, né, como um jargão no nosso meio, de que a Bíblia é o manual do fabricante, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você vai precisar se envolver com ele, mais do que ler por ler. Você vai precisar ruminar essa palavra, você vai precisar mastigar essa palavra, você vai precisar saborear, degustar essa palavra. É ela que vai te alinhar, é ela que vai te refinar em relacionamento com Deus. Por isso o Salmo 34, versículo 17 diz: os justos clamam. Os justos clamam. Eu vou precisar ponderar em relação a isso. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu preciso fazer menção ao que o texto traz. Isso diz respeito à exegese do texto, à profundidade e o entendimento do que diz respeito o texto e a aplicação dele. Porque ele diz assim: os justos clamam. E o que me parece, na leitura desse texto, você vai compreender bem, é que aquele que não é justo não vai entender o sentido do clamor. Se alguém rejeita a ideia da importância do que é clamar a Deus, está se afastando daquilo que a Bíblia chama de justo. E justo não é o justo segundo o que a gente pensa. Talvez na sua oração você diga: Senhor, haja, Senhor, em favor desse justo, justo A, justo B, justo C. Não, a justiça diz respeito ao cumprimento da palavra de Deus. A justiça diz respeito ao comportamento que está alinhado à palavra de Deus. Nada daquilo que o homem faz vai comunicar sobre justiça, nada. Não tem nada que você faça que se possa dizer: olha, por meio daquele homem, ou naquele homem, existe a justiça. Não, a justiça existe em Deus. A justiça, ela é procedente de Deus. A justiça, ela tem origem em Deus. E isso me leva a entender que cada dia mais eu preciso dele para que eu possa usufruir de justiça. Se eu não tenho Deus na minha vida, na minha rotina, nos meus dias, se eu não tenho ele, eu não vou entender o que é justiça, não vou praticar a justiça. E quem não pratica a justiça, naturalmente, está cometendo iniquidade. E a Bíblia deixa claro a respeito daqueles que herdarão o reino dos céus. Não é pela justiça do homem, nunca foi, nunca será. Nunca vai ser pela obra do homem, pelo que ele fez, mas pelo que ele se debruçou a entender de Deus. Pelo que ele se envolveu em relacionamento com Deus. E eu repito, o clamor onde as coisas acontecem, onde tudo começa. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Por que razão o clamor, ele é tão expressivo, ele é tão significativo nesse contexto de relacionamento com Deus? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Você entende que o clamor te coloca diante de Deus, te alinha à vontade de Deus e te põe em completa dependência de Deus? O clamor diz: Senhor, eu não consigo fazer, mas o Senhor pode. Eu não consigo executar, mas o Senhor pode. Deus, eu não tenho controle das circunstâncias, mas o Senhor tem o controle de tudo.
Você vai dizer para mim, não, mas isso eu sei. E eu não estou dizendo que você não sabe. Talvez o que você precise não é mais saber, é agir. Não é mais a informação, é colocar a informação em prática. E talvez por essa razão a gente precise falar continuamente em inúmeras mensagens, em tantas mensagens a gente voltar a bater na mesma tecla. Você precisa se relacionar com Deus. Clamei ao Senhor a minha angústia, Ele me respondeu e Ele me deu largueza. Salmo 118, versículo 5. Clamar a Deus e entender que o clamor é essa porta de acesso àquilo que Deus quer te falar, aquilo que Deus quer te responder, é colocar você não em autossuficiência espiritual. E esse foi o problema de Saul. E esse acaba sendo o problema de muita gente. Autossuficiência espiritual. Faça o melhor que você puder. Dê o melhor a Deus que você puder. Mas não vai chegar o momento nesse tempo em que você vai dizer, Senhor, eu estou pleno e absoluto. E agora não preciso mais caminhar contigo. Não vai acontecer isso. Não vai existir esse tempo. Não vai existir esse dia. O clamor te coloca numa posição em que você não se relaciona por opção. Você se relaciona por necessidade. E isso expõe a fragilidade da alma humana. A fragilidade da alma humana declara que a gente precisa se relacionar com Deus. Quando alguém, sob pretexto de estar passando adversidades, provações, a cabeça está a mil, está fazendo um monte de coisa, está ocupado com coisa aqui, coisa acolá, e diz, olha, eu não tenho como me relacionar com Deus, é uma declaração explícita de, Senhor, eu coloquei tantas coisas em primeiro lugar, que relacionamento contigo perdeu importância. Isso tem a ver diretamente com autossuficiência espiritual. Se tem uma coisa que você precisa não ser, é autossuficiente espiritual. Porque Saul foi autossuficiente espiritual para entender que ele não precisaria de sacerdote para poder sacrificar o Senhor. Ele era rei de Israel, ele poderia fazer isso. Se foi Deus que me colocou como rei de Israel, por que Deus rejeitaria o meu sacrifício, a minha oferta? Por quê? Às vezes a gente julga que aquilo que Deus validou é a assinatura dele para validar tudo que a gente faça a partir dali. Eu me lembro que uma certa oportunidade, isso levou a uma discussão, que você vai entender onde eu quero chegar com isso, que as pessoas falavam a respeito de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim ou não? Essas perguntinhas deixam a gente, né? Perguntinhas capciosas, assim. Uma vez salvo, salvo para sempre? Depende. Em que contexto? Se você entregou a sua vida para Jesus e você está firme nele, você está salvo para sempre. A Bíblia fala que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Aí vem o vento forte, vem as águas, vem tremor, terremoto, vem de tudo. Mas aquela casa permanece firme. A casa firme, a casa do homem prudente, edificada sobre a rocha, é aquela que faz com que a gente entenda que muitas coisas nos acontecem, muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas. A gente está ali, balança, vem para cá, vai para lá, mas, ufa, passou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas tem um outro contexto que eu entreguei minha vida para Jesus hoje, e aí no dia seguinte, resolvi flertar com o pecado, e no outro dia, eu deixei que o meu coração se envaidecesse. E no outro dia, eu deixei que o orgulho me dominasse. E no outro dia, me dei conta de que eu estava avarento. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não, aí não. Aí isso diz respeito ao que eu compreendo que a própria natureza, a razão de ser da existência, declara. Um sinal de Deus para que a gente possa recomeçar uma nova história todo dia. Uma nova história Deus tem para mim. Todo dia tem uma nova história. Todo dia tem sol que nasce, tem sol que se põe vertical, perpendicular ao centro da terra, tem sol que se põe, tem dia, tem noite,
Deus nunca mudou isso desde a criação. Você começa a ler do Gênesis, vai ver que Deus estabeleceu dia, noite, separou aqui, arrumou ali, acolá, água, terra, animais, no céu, na terra, nas águas, fez tudo. E tudo isso comunica alguma coisa. Quando a gente lê textos bíblicos, que parece que a gente está lendo um romance, olha que lindo, Deus criou os céus e a terra. Deus fez, olha aqui, que negócio lindo. Ele fez a parte decorativa, designer de interiores. E aí estava arrumando aqui uma árvore, uma ave, um peixe, o aquário de Deus ali, o oceano e tal. E talvez a gente faça vista grossa para coisas que Deus fala com profundidade pela criação, na criação. Na criação. O nome Gênesis, que em hebraico é Bereshit, Bereshit diz respeito a princípio, diz respeito a pilares que se fundamentam uma história que há de se continuar. E a história que é continuada é essa que faz com que nós estejamos aqui hoje. Nós somos o resultado de algo que Deus fez acontecer e começou tudo isso. Eu não posso olhar para Gênesis como sendo um livro romântico de passado sem que ele tenha uma aplicação prática na minha vida. Eu preciso viver Gênesis. Eu preciso viver o que Deus me ensina através do livro de Gênesis. Em todas as coisas nós vamos experimentando Deus falando, Deus ensinando, Deus instruindo. A gente atravessa um dia, entra um dia, acaba o dia, entra outro, e Deus está sinalizando fidelidade o tempo todo, fidelidade o tempo todo, fidelidade o tempo todo. Relacionamento se faz por continuidade, por constância, é a perenidade, né? Aquilo que é permanente, não se interrompe. Às vezes que Israel se afastou de Deus, sofreu o peso do pecado, sofreu o peso da consequência do pecado. E o salário do pecado? Por que em tantas batalhas soldados morreram e morreram aos seus milhares? Por causa do pecado. Pecaram contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Você poderia ler na Bíblia que o soldado ficou fraco, que o soldado ficou esgotado. Não, a Bíblia fala de soldados que morreram. Porque como se paga? É o preço que se paga pelo pecado. Eu não posso abraçar uma vida de pecado quando eu tenho diante, mas a graça, e as pessoas querem entender que Jesus, pela graça, vai validar tudo que o homem faz, sem que existam consequências por causa da graça. A graça, ela abre a possibilidade da gente permitir a regeneração. Entenda que todas as vezes que você ouvir falar sobre graça, associe a palavra graça com a palavra regeneração. Regenerar é gerar de novo, é fazer nascer de novo. É fazer começar de novo. A graça de Deus que nos basta regenera o nosso dia, para que a gente possa começar a escrever uma nova história. Isso é a graça de Deus. Quando as pessoas abandonam a graça, quando elas rejeitam a graça e passam a viver segundo as suas próprias convicções, sua própria vontade, elas estão assumindo o risco e a responsabilidade de darem sequência àquilo que não estava no coração de Deus. Eu quero voltar para o texto. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Os justos clamam, o Senhor os ouve. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades diárias, elas não podem fazer com que a prevalência da grandeza de Deus, ela se estabeleça. Não pode. Nada pode estar acima daquilo que diz respeito à soberania, grandeza e excelência de Deus. E quando
as nossas questões, elas assumem protagonismo na nossa vida. É como se nós estivéssemos assinando, validando um distanciamento e independência de Deus. Não preciso mais do Senhor. Eu sou Saul, rei de Israel. Eu posso sacrificar, mas Deus disse que era uma responsabilidade. Não, Deus, se Ele me colocou como rei de Israel, por que Ele iria rejeitar o que o rei de Israel, que Ele colocou, está fazendo? Autossuficiência espiritual. Autossuficiência espiritual. Eu não posso viver segundo as minhas decisões, eu preciso pautar elas na palavra. Eu preciso entender que Deus dá direção, porque Deus dá destino. É para isso que Ele dá direção. Porque tudo aquilo que se começa, Ele dá continuidade. E Ele executa, Ele cumpre, Ele faz com que chegue a algo. Não tem nada que se comece em Deus e fique pelo caminho. Tudo que a gente começa em Deus, caminha com Deus, aquilo também se estabelece e se conclui em Deus. A boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Isso diz respeito à natureza do Pai. Aperfeiçoar é a natureza do Pai. Aperfeiçoar diz respeito ao cuidado de pais com filhos. O que é que você faz com seu filho? Como é que você trata seu filho hoje com 10 anos? Da mesma forma que você tratava, conversava ou instruía quando ele tinha 2 anos? Não é. Como você fala com seu filho hoje com 20 anos? É da mesma forma como você falava quando ele tinha 5 anos? Não é. O que você tem feito ao longo desse tempo? Você está instruindo, você está orientando, você está aperfeiçoando. Deus começou essa boa obra em você e Ele está aperfeiçoando o seu caráter, a sua natureza. Ele está te levando a viver experiências, e isso diz respeito à importância do que é você alinhar o seu coração dele. Não sendo dessa forma, você vai ter uma penca de razões para murmurar. Você vai achar milhares, bilhares, trilhares de pessoas para você dizer que o problema que você vive, ele se justifica nelas. E todas as quedas de Israel, Antigo Testamento, todas as quedas que os homens viveram, Novo Testamento, tempo da graça, elas se cumpriram por conta de uma decisão unilateral. Quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que a gente se envolva com Ele, se relacione com Ele, por uma decisão unilateral, o homem diz: eu faço o que eu penso. Aliás, a filosofia fala sobre isso, né? Penso, logo existo. Esse pensamento do penso ficou redundante, mas essa percepção do penso, logo existo, dá ao homem uma supremacia, a ponto dele dizer assim: olha, eu existo aqui, então eu sou obrigado a pensar, a decidir, a fazer o que eu quero. Dá uma autonomia ao homem, uma sensação e um sentimento de poderio, de assumir o controle de todas as coisas, que isso pode ser perigoso em afastá-lo de Deus. Estou falando da questão do homem decidir, as coisas que ele tem que decidir. No seu trabalho você vai ter que fazer as coisas, na sua casa você vai ter que resolver as coisas. Isso é do ser humano mesmo, tem que decidir, fazer e resolver. Eu estou falando de algo mais profundo, que pode macular a sua intimidade com Deus, que pode comprometer a sua intimidade com Deus. Por que isso pode comprometer a sua intimidade com Deus? Porque quando eu falo de clamor, eu estou falando da dependência mais plena, mais transparente que você possa compreender. É quando você se desnuda de você mesmo, você se ausenta de você mesmo, dos seus sentimentos, das suas vaidades, né, dos seus desejos, das suas vontades. Você se desnuda disso para dizer: Jesus, me governa. Me diz o que é para fazer. Me diz o que deve ser feito.
Ou você acha que quando Israel tombou diante de Ai da primeira vez, foi porque Deus estava com vontade de derrotar o povo dele naquele momento? Claro que não foi. Foi uma resposta de Deus a um estímulo produzido pelos homens na terra. E um só homem, Deus quando fala a Josué, Deus revela a Josué, porque o Senhor disse, tem que tirar, extirpar de Israel. Isso está comprometendo o propósito. O estímulo de um homem que queria juntar riqueza, que queria... Isso é interessante, né? Porque a gente diz assim, poxa, mas sempre foi assim. O argumento de Acã foi esse. Foi esse. Mas todas as vezes que a gente vence um oponente, um povo rival, a gente se apropria dos bens daquele povo, é espólio de guerra. Por que Deus iria mudar agora? Porque Deus não segue a lógica do homem. E Deus tem suas formas para provar o coração do homem. Isso é bastante curioso, porque quando ocorre a invasão de Israel sobre Jericó e que Israel derrota Jericó, Deus deu uma ordem, não peguem absolutamente nada. Mas depois, quando Deus instrui Israel a avançar sobre Ai pela segunda vez, Deus autoriza que ele se apropriasse dos espólios de guerra. E você vai encontrar um monte de gente que vai dizer, não, mas por que Deus? Que é isso? Está errado. Espera aí, Deus, a gente vai ter que conversar. Tem gente que vai querer ensinar Deus como Deus deveria fazer. Isso denuncia o quanto um coração está afastado dele. O quanto um coração está distanciado dele. Por isso que quando eu falo de clamor, na sua mais extraordinária condição de dependência diante de Deus, a gente entender, compreender esse cenário, é o cenário de um coração íntegro. O que Deus espera de mim e de você, irmão, senão um coração íntegro? A gente fala dele morar no nosso coração. Pensa agora no seu coração sendo uma casa. Literalmente, como a própria Bíblia descreve, retoricamente trata o coração como uma casa, a morada de Deus, do Espírito Santo. Pensa nessa casa. As pessoas fazem o que querem, pensam o que querem, executam como querem. Isso tudo está arrumando a casa, supostamente arrumando a casa. Aí convida o Espírito Santo para morar. Você moraria numa casa desorganizada, irmão, desarrumada? Você moraria numa casa dessa? Como é que você cuida da sua casa? Por que você costuma fazer limpeza na sua casa? Por que você costuma arrumar as coisas da sua casa? Porque você não quer morar em qualquer lugar. E por que Deus tem que morar em qualquer lugar? Por que Deus tem que se contentar em morar de qualquer jeito, em qualquer lugar? Senhor, faz morada aqui porque eu quero. Mas relacionamento, refinamento, alinhamento, não tem. Sabe que como igreja a gente tem uma missão que é extremamente difícil. E eu entendo que nisso está encaixado quando Jesus, ele declara, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vejo que está implícita uma informação nessa fala de Jesus para a igreja, que é, você vai precisar viver as experiências que eu vivi. A nossa cruz hoje não é a mesma que Jesus carregou para ir para o Calvário, mas é a cruz que vai fazer com que você seja crucificado nela. E nela morra a sua vaidade, morra a sua angústia, lá morra o seu orgulho, lá morra a sua dor. Porque talvez ainda as nossas necessidades estejam muito presas a coisas que são meramente terrenas. Jesus não se apegou àquilo que era terreno. Jesus, ele se apegou e abraçou o propósito. Tinha algo maior do que tudo isso.
tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo o que te afasta de Deus, você vai precisar se afastar. Isso é forte, isso é sério. Mas tudo que te afasta de Deus, você vai precisar se afastar. Se você não fizer isso, você vai carregar esse piano nas costas. Vai carregar esse peso que tende a te afundar. E você vai dizer, não, mas eu não largo, porque sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu quero mostrar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Nunca foi por isso, nunca. Ninguém deixando essa terra vai levar absolutamente nada, senão aquilo que está elencado dentro do que Deus estabelece como primordial para acesso ao céu. E como o céu é um lugar de surpresas, daí quando Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é para que a gente possa mudar talvez alguns paradigmas que a gente mesmo cria, demolir alguns muros que nós mesmos construímos. Estabelecemos as nossas fortalezas em nossas convicções. E quando a gente faz isso, talvez para marcar território, talvez para mostrar quem é, quem não é, quem faz, quem não faz, talvez tudo esteja criando também um obstáculo para que Deus também não consiga mais falar. E esse é um problema seríssimo. Porque enquanto a questão é humana, Israel se meteu com um monte de problema humano, precisou se aliar ou quebrar aliança, ou não parar por conta de reino tal. Mas todas as vezes que foi feito debaixo da vontade de Deus, Israel prevaleceu. E você vai se lembrar de inúmeras passagens que falam sobre isso. Você vai se lembrar de Arão e de Ur sustentando os braços de Moisés. E quando eles cansavam, porque todo mundo cansa, irmão. Quando eles cansavam, Amaleque prevalecia. Mas quando eles sustentavam os braços de Moisés, não eram só os braços de Moisés, irmão. Fica parecendo, quando a gente lê esse texto, fica parecendo que tem lá 2 empregados de Moisés, estão levantando a mão dele. Não. Deus está falando de corpo, está falando de igreja. Quando o braço de Moisés levantava, o braço de Arão e de Ur estava levantando junto. Não era só um braço se levantando, era um braço de quem estava naquele contexto. Você entende que o recado de Deus é para que a gente, como corpo, a gente levante os braços juntos? O clama a mim e responder-te-ei depende de levantarmos os braços juntos. A resposta de Deus depende de nós estarmos alinhados no levantar dos braços. Israel, quando sai a primeira vez para lutar contra Ai e tomba, eu comecei o raciocínio e parei no caminho. Isso acontece pela anátema, pela maldição, pelo que estava de torpe dentro do arraial. E Deus trouxe isso a Josué. E diz para Josué qual era a condição, qual era a questão, como um povo muito menos preparado e numerosamente menor do que o exército de Israel poderia prevalecer. A presunção humana desmerece a grandeza de Deus. A vaidade humana rechaça a glória de Deus. Mas ninguém que rechaça a glória de Deus, ninguém que desrespeita a glória, a grandeza de Deus, fica imune. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus está querendo o seu coração, irmão. Clamor diz respeito a coração sincero. Coração sincero. E coração sincero é aquele coração que é puro, que é límpido. Coração transparente. E é o que Ele quer, porque para falar com Deus a gente fala com transparência. Expõe sentimentos. Fala a verdade. Mas não se esconde ou se arma com elas. É quando a gente se submete à vontade de Deus.
é quando a gente se sujeita à vontade de Deus. E é tudo isso que vai levar a gente a experimentar o que a gente mais quer. A gente quer resposta de Deus. Quer ou não quer? Senhor, responde. Responde, Senhor. Responde se vai dar certo o plano do trabalho. Responde, Senhor, se vai dar certo o relacionamento. Senhor, responde se vai dar certo a viagem. A gente está pedindo a Deus um monte de resposta. Mas o que mais Deus quer calibrar na nossa vida, isso diz respeito a uma resposta, talvez por uma pergunta que a gente ainda não tenha feito. Senhor, será que eu estou no centro da tua vontade? Será que eu estou sendo aquilo que o Senhor quer que eu seja? Será que eu estou cumprindo o meu papel? Porque se as bênçãos do Senhor enriquecem, Provérbios 10, se as bênçãos do Senhor enriquecem e elas não trazem dores, será que eu estou vivendo, cumprindo aquilo que o Senhor espera que eu viva e que eu cumpra? Será que eu tenho sido o espelho do sonho do teu coração? O reflexo do sonho do teu coração? No Salmo 18, versículo 6, a Bíblia diz: na minha angústia clamei ao Senhor e gritei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. O profeta Isaías, ele declara que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, sua mão não está encolhida para que não possa salvar. E a mesma boca de crente que diz, eu espero em Deus, eu dependo de Deus, é a mesma boca que diz, Senhor, o Senhor me abandonou na minha aflição. E a gente precisa voltar a calibrar o coração, precisa ajustar o coração, precisa alinhar o coração. Se o nosso princípio, olha, eu falei de princípio lá de Bereshit, se o nosso princípio de vida não estiver ligado no princípio de tudo, no princípio da criação, nós vamos querer encontrar pessoas onde a gente possa atirar as nossas mágoas, a gente vai querer buscar pessoas para a gente poder se agarrar como sendo a última esperança, e para uma coisa ou para outra, as duas erradas, a gente vai estar deixando de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, que é buscar Ele em espírito e em verdade. Sobrenatural de Deus impõe uma vida na terra que vai além do natural do homem. Não dá para a gente requerer de Deus sobrenatural fazendo valer as nossas decisões naturais, o nosso querer natural. Até o meu sentimento vai precisar tocar o sobrenatural de Deus. Até isso. Eu vou precisar me envolver com Deus, eu vou precisar me voltar a Deus, eu vou precisar mergulhar no coração de Deus. Isso vai te fazer perceber que você vai precisar falar mais com Ele, vai precisar orar mais a Ele, vai precisar pedir mais misericórdias a Ele. Em todas as coisas você vai precisar mais dEle. Não espere que somente no momento da grande aflição as coisas aconteçam, onde talvez você expresse a sua maior necessidade e a sua maior dependência. Alinhamento de corações, de homens com o coração de Deus, isso não é um luxo para os dias difíceis. Isso é para que a gente possa viver isso em cada um dos nossos dias de vida. A Bíblia fala que sol e chuva existem para justos e para ímpios. Ninguém está livre das aflições, das dores e nem mesmo dos bons momentos. E nós temos muitos para contar. Bons e maus momentos. A nossa vida é cheia disso. Relacionamento com Deus não diz respeito ao número que vai se contabilizar de momentos agradáveis ou desagradáveis. Não é isso. Relacionamento com Deus, eu
Entendo que é adimensional, sabe? Não tem dimensão, não tem como você estabelecer métricas para isso. Relacionamento com Deus existe ou não existe? Existe ou não existe? Não tem relacionamento mais ou menos, não tem 10% de relacionamento, não tem 50% de relacionamento. Tem relacionamento ou não tem relacionamento? E o que Deus quer que você viva é um tempo de relacionamento intenso com Ele. E você vai conseguir isso se você viver essa jornada de clamor. De clamor. Que talvez do seu entendimento, clamor seja você se lamuriar, talvez seja você gritar, talvez seja você gemer, e talvez seja mesmo. O que você precisa fazer para você se esvaziar de tudo? Se for para gritar, grite. Se for para gemer, gema. Se for para ficar em silêncio, fique. Mas onde você vai se esvaziar perante os olhos de Deus, não é perante os olhos do homem, perante os olhos de Deus. No Salmo 34, versículo 6, a Bíblia diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O entendimento para essa passagem talvez tenha uma relação direta com o fato da Bíblia falar de um pobre. Alguém que estava tão necessitado e carente. Alguém que precisava. E Deus não rejeitou, mas livrou essa pessoa de suas angústias. Hebreus 4,16, e eu quero fechar com essa passagem. Diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O texto de Hebreus, texto do tempo da graça, texto de Novo Testamento, ela reitera o que o Senhor fala ao longo de toda a Escritura. Relacionamento. Chegar com confiança diante de Deus é se desnudar dos seus próprios poderes, das suas próprias forças e declarar dependência dEle. Declarar necessidade dEle. É assim que Ele espera que a gente chegue ao trono da graça. E é assim que Ele vai poder nos ajudar no tempo oportuno, no momento necessário. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente parar de olhar para as circunstâncias e olhar mais para Cristo. Olhe mais para Jesus. Olhe mais para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Quando a gente alcança esse nível, essa dimensão do porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, quando alguém de repente afetar a sua emoção, você vai estar imune, protegido, porque por ele e para ele são todas as coisas. Quando alguma coisa não funcionar como você espera, você vai estar tranquilo, porque por ele e para ele que são todas as coisas. Quando alguém se tornar um problema, um obstáculo, um desafeto, você vai ficar tranquilo, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Isso diz respeito à maturidade. Maturidade. A gente atinge um nível que a gente entende. Senhor, eu entendi. E na maturidade, a gente sabe que não importam os momentos, os tempos, as circunstâncias. A gente atingiu maturidade. E maturidade nos leva a andar por caminhos específicos, caminhos próprios. Caminhos próprios. O seu filho, ele fica com você em casa, até ele alcançar a maturidade. Aí você pensa que é com 18, você pensa que é com 20, você pensa que é com 15, você pensa que é com 25. A maturidade é um tempo que está fora do seu controle. Maturidade é algo que vai acontecer. Aí você vai conhecer histórias de pessoas que disseram: mas eu não queria que meu filho saísse tão cedo de casa. Fica tranquilo, maturidade. Eu estou preocupado, meu filho vai passar não sei quantos anos no exterior, eu estou preocupado, meu filho vai ficar longe. Fica tranquilo, maturidade. A maturidade faz a gente enxergar além daquilo que
a nossa imaturidade nos permitiu conhecer. Amém?